qual é o algarismo que ocupa a posição das unidades após calcular a potência abaixo? Então, eu tenho uma potência aqui que é 4 elevado a 572 e eu quero saber qual algarismo que vai ocupar a posição das unidades. Bom, se você está pensando que eu vou ter que fazer, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 572 vezes, para poder achar aqui um resultado e descobrir qual é o valor aqui, ó, dos algarismos da unidade, você está enganado. Porque a gente não tem condições de fazer uma conta dessa durante a prova sem ter uma calculadora, um computador, alguma coisa do tipo, certo? Então, tem que existir uma forma mais fácil da gente resolver essa questão. Então, vamos lá. 4 elevado a 1 é o próprio 4. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que dá quanto? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá quanto? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 216. Bom, você consegue observar algum padrão? Observe que, quando o expoente é ímpar, o número termina em 4. Quando o expoente é par, o número termina em 6. Expoente ímpar, o número termina em 4. Expoente par, o número termina em 6. Se você continuar aqui, você vai encontrar o mesmo padrão. Então, vamos analisar aqui. 4 elevado a 572. O expoente, ele é ímpar ou ele é par? O expoente é par. E quando o expoente é par, o resultado termina em 4 ou termina em 6? Termina em 6. Logo, o gabarito dessa questão, já que aqui o expoente é par, é o gabarito letra C, 6. Quase ninguém acertou essa expressão numérica aqui, certo? Vou te dar uma sugestão. Pausa o vídeo, tenta resolver essa expressão, tenta achar aqui o gabarito, depois você dá play novamente para conferir se você acertou essa questão. Bom, vamos lá. Quando a gente tem uma expressão numérica, a gente tem uma ordem de prioridade na resolução da expressão. Então, primeiro a gente vai resolver parênteses, colchete e chave. E em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, a gente vai seguir essa ordem de prioridade aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui nessa expressão numérica, a gente tem um parêntese. Então, primeiro a gente tem que focar no parêntese. Então, 8 dividido por 4. Observe aqui que eu tenho 4 disjunto do parêntese e eu não tenho nenhum sinal entre eles. Quando isso acontece, significa que o 4 está multiplicando o resultado do parêntese. Então, 4 vezes... E qual é o resultado do parêntese? 4 mais 1 dá 5. Então, 4 vezes 5. Mais 4 fatorial. Beleza? Então, aqui a gente eliminou o parêntese. A gente não tem colchete e não tem chave. Também não tem potência e também não tem raiz. O que a gente tem aqui? A gente tem divisão, multiplicação, soma e ainda tem esse fatorial aqui para calcular, certo? Como a gente vai precisar fazer a conta aqui com esse 4 fatorial, vamos logo calcular quanto equivale, ó, 4 fatorial. Então, 4 fatorial significa que eu vou pegar o 4, multiplicar ele pelos antecessores dele até chegar ao 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. Então, no lugar de fatorial, eu vou trocar por 24. Então, vamos lá. 8 dividido por 4 vezes 5 mais 24. Beleza? Ok. Então, agora a gente tem, ó, divisão, multiplicação e soma. A divisão e a multiplicação tem uma ordem de prioridade maior do que a soma. Só que tanto faz, eu posso resolver aqui a multiplicação e depois a divisão, ou eu tenho que resolver a divisão e depois a multiplicação. Primeiro, eu tenho que resolver a divisão, porque a gente responde, ó, sempre da esquerda para a direita a operação que aparecer primeiro. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, 2 vezes 5 mais 24. Temos multiplicação e soma. A multiplicação vem primeiro que a soma. Então, 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 24. E quanto é 10 mais 24? 10 mais 24 dá 34. Logo, o valor dessa expressão numérica é 34. Gabarito letra E. Só essa questão já vale seu like. Deixe seu like antes de passar para a próxima questão. Quanto dá? Então, aqui a gente tem uma expressão numérica que a gente precisa resolver seguindo a ordem de prioridade, certo? Qual a ordem de prioridade para resolver uma expressão numérica? Primeiro a gente vai resolver o parêntese, depois o colchete e depois a chave. E em relação às operações, primeiro a gente resolve potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho um parêntese, primeiro a gente vai resolver o parêntese. Foca aqui no parêntese, tá? Então, 5 dividido por 5 dá 1.
dividido por 5, dividido por 5. Então, aqui a gente já eliminou parênteses. Não tem colchete e não tem chave. Também não tem potência e não tem raiz. Tem apenas divisão. Se tem apenas divisão, a gente vai resolver. Quem primeiro? A gente resolve da esquerda para a direita a divisão que aparece primeiro. Então, primeiro a gente vai resolver, ó, isso daqui. 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 e dividido por 5. Agora, a próxima divisão, porque a gente resolve sempre da esquerda para a direita. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 1 dividido por 5. E 1 dividido por 5 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 5. Beleza? Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra B. Deixe seu like antes de passar para a próxima questão. Poucos acertam essa expressão numérica aqui e eu vou te dizer por quê. Muita gente, quando está resolvendo a expressão numérica, acaba errando porque não se liga que tem uma ordem de prioridade para resolver a expressão. Eu não posso sair resolvendo aqui a expressão na ordem que aparecem as operações. A gente tem uma ordem de prioridade que a gente tem que seguir. E que ordem é essa? Primeiro eu tenho que resolver o parêntese, depois o colchete e depois a chave. E em relação às operações, primeiro potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão, e soma ou subtração. Então, essa é a ordem que a gente tem que seguir. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver o parêntese. Então, a gente tem que focar aqui, ó, no parêntese. Só que dentro do parêntese, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Tanto faz, ou eu tenho que resolver primeiro uma em relação à outra. Ou a multiplicação, ela tem uma ordem de prioridade maior que a subtração. Então, eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. Então, vamos lá. Mantenho o parêntese. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Menos 4. E eu repito o restante da expressão numérica. Beleza? Ok. A gente já diminuiu um pouco esse parêntese. Só que a gente ainda precisa resolver ele, né? Porque a gente tem que resolver ele primeiro. Então, vamos lá. 6 menos 4 dá 2. Então, 2 vezes 2 mais 10 dividido por 5. Beleza? Ok. Bom. O que a gente vai resolver aqui primeiro? Repare que eu tenho multiplicação, soma e divisão. A multiplicação e a divisão, ela tem um grau de prioridade maior do que a soma ou subtração. Então, eu tenho que resolver ou a multiplicação ou a divisão. E tanto faz, eu posso resolver qualquer uma primeiro ou tem uma ordem. Bom, a gente responde sempre, ó, da esquerda para a direita o que aparece primeiro. E o que aparece primeiro é a multiplicação. Aparece primeiro do que a divisão. Então, a gente vai resolver aqui. 2 vezes 2 dá 4, mais 10 dividido por 5. Eliminei a multiplicação. Só que agora eu tenho soma e divisão. Divisão tem um grau de prioridade maior do que o da soma, então vamos resolver a divisão primeiro. Então, 4 mais, quanto é 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 dá 2. Agora basta a gente somar. Quanto é 4 mais 2? 4 mais 2 dá 6. Logo, o valor dessa expressão numérica é 6. Gabarito letra A. Se essa questão te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal para você continuar tendo acesso a mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.